Olá pessoal, para quem quer aprender inglês, eu tenho uma novidade que pode ser boa ou pode ser ruim. Não se aprende, pode esquecer. Não é uma coisa a ser aprendida, a ser compreendida, a ser memorizada. Não há memorização, não há compreensão, não dá para se entender, tá? Não dá para estudar. Não funcionam essas funções, compreender, estudar, memorizar e se esforçar, inclusive. Não funciona, não é assim que é. Não é assim que é, acreditem. E eu vou provar isso agora. Vejam bem, nós falamos por outros motivos, nós falamos o que queremos. Nós não falamos as coisas que estão sendo faladas sempre. Nós falamos há mais ou menos 100 mil anos de coisas completamente diferentes e espero que falemos de coisas diferentes também no futuro. Falar o assunto é uma coisa, a ferramenta que permite falar é outra, separada e diferente. Inclusive que são adquiridas as duas capacidades, uma de pensar e outra de falar, que são diferentes. São diferentes. Elas são adquiridas em momentos diferentes também. Por exemplo, uma criança de 2 anos. Naquele momento, aliás, de 1 ano e meio até 3 anos de idade, ela está adquirindo sons, capacidade de falar, o que depois ela vai falar, com significados, etc. e tal. Mas com 1 ano e meio ela não tem significado nenhum, ela está montando a ferramenta que depois vai lhe permitir a essa criança argumentar, discutir, ter razão, tá errada, saber a verdade, saber a mentira, saber mentir, um montão de coisa do pensamento. Nos cursos, em geral, tanto presenciais quanto online, há uma grande confusão em relação ao uso da ferramenta e ao estabelecimento da ferramenta que vem muito antes do uso dela. O pessoal quer que vocês saiam usando a ferramenta, usar a comunicação, vamos dizer, o uso da ferramenta antes de ter a própria ferramenta. Digamos, o uso de uma casa é morar nela. E a construção da casa? Dá para misturar as coisas? Não, não dá. Realmente não dá. Não dá para você cozinhar numa cozinha que ainda não está com as paredes prontas, que não tem fogão, que não sei o que, blá blá blá. Essa grande inversão que as crianças que nasceram em qualquer um dos países que falam as diversas línguas do mundo não cometem, essa inversão ou essa confusão, essa misturada das coisas, não acontece quando a gente está aprendendo o nosso próprio idioma. No nosso caso, se vocês forem brasileiros, o português, né? No pasa también con alguien que nació en Argentina, por ejemplo, y empieza primero a producir los sonidos y después va a usar los sonidos para expresar su pensamiento y entender el pensamiento de otros. Or maybe the guy was born in England. So the first thing he does is to learn the sounds of the language first, from 1 year of age until 3. De 1 ano e meio de idade até os 3. 7 bilhões de pessoas vivas fizeram ou estão fazendo, se forem pequenas, exatamente isso. E não tem outro jeito de aprender a falar. E o gostoso é que é fácil e simples. Eu me chamo José Manuel Borba, eu tenho uns 35, quase 40 anos de ensino de inglês. Sendo que os primeiros 15 eu não conseguia ensinar ninguém. Ninguém. Não conseguia. 15 anos dando aula e não vendo resultado. Terrível. Terrível. Nossa. Até que um dia eu me fartei de reclamar com escolas, etc., para as quais eu dava aula, e fiz uma pesquisa grande durante um bom período de tempo, cheguei a umas conclusões muitíssimo interessantes em relação ao órgão da fala. Tem um órgão que faz isso que nós estamos fazendo. Assim como tem um sistema digestivo, o coração,
rins, pulmão, etc., nós temos um órgão que nos faz falar. É ele que está fazendo isso. E qual é o alimento desse órgão para poder fazer isso que nós estamos fazendo agora? Ou seja, para se comunicar. Sons. Sons corretos. O resultado dessas descobertas sobre a fisiologia da fala deu na engenharia da fala, que é o nosso trabalho, né? A engenharia da fala desenvolveu ferramentas para o aprendizado, para a aquisição de idiomas, né? Especificamente ou especialmente do inglês, mas dá para usar para qualquer idioma. As ferramentas que estão disponíveis pela engenharia da fala são específicas para o inglês. E só para vocês terem uma ideia rápida, né, esse aqui é o primeiro de uma série de 3 vídeos, onde nós vamos entregar a vocês algumas noções muito fundamentais. Uma delas, por exemplo, é essa de que o som vem antes do significado e não pode vir depois. O som correto, hein? E quando eu falo som, estou falando em códigos. Eu estou falando que os sons se comportam como códigos, eles têm que estar certos. Caso contrário, é que nem você discar um número um pouquinho diferente, sei lá, não sei se era 8 ou 9, disquei 8. E não deu na pessoa, que estranho, né? Não, se era 9 tem que ser 9, se é 8 é o último dígito do telefone, por exemplo, porque é um código de acesso ao telefone. Os códigos são assim, se comportam assim. Se uma barra deste código de barras aqui estiver errada, isso aqui vira uma outra coisa, um sofá na loja. É completamente diferente. Não pode ter nenhuma barrinha errada. Não dá certo, né? A fala humana, isso que eu estou fazendo agora, apesar de a gente não saber, porque aprendemos desde pequenininhos, né? Ela funciona em bódigos. Bódigos? Desculpa, códigos. Mas eu errei só uma letra. Bódigo. Não tem nada a ver, né? Enfim. É assim que funciona. Um dos desenvolvimentos que eu vou mostrar nos 2 outros vídeos seguintes, um dos desenvolvimentos muitíssimo interessantes da engenharia da fala é a da relação entre as letras. Porque aqui no Brasil nós vamos usar texto para aprender a falar inglês, mas temos que ser letrados para esse texto em inglês, ou seja, temos que estar alfabetizados para o texto em inglês. Não adianta a gente querer aprender a falar com um texto se nós não sabemos ler o som correto daquele texto. Então, nós vemos que existe uma relação muito interessante entre as letras em inglês, muitíssimo interessante, que devia ser a aula 0 de qualquer escola que trabalha com texto. E todas trabalham com texto, online ou presencial, todas trabalham com texto. Muito bem, nós temos aqui uma letra cujo som é EI. EI. Em inglês é EI, em português é A. Em espanhol é A. É um outro som levemente diferente. EI em inglês, né? E temos um exemplo da palavra bolo em inglês, que é cake. Se alguém falar cake, está errado. Errou o código. Não é a palavra, não vai ser depois o objeto, tá? A coisa, o bolo. Cake, termina com K. Todas as palavras em inglês terminam com consoante. Em português quase todas terminam com vogal. Vogal. Apesar de que é com L, né? O som a gente põe em vogal. Esse aí, então, se ele não é pronunciado, por que ele está aqui? Vamos ver um segundo som da letra EI, que pode ser esse aqui, ó. Pode ser não, é este som. Só tem 2 sons cada letra, cada vogal. Portanto, se considerarmos que as vogais são as mais importantes num idioma, já que as consoantes são quase que internacionais, né? Nós vemos aqui então a palavra que não é Kate, é cat. As duas terminam com a consoante cat. Digam cat. Diferente, não é K, nem quer, é K. Não é K, é K. Diferente. E tem que estar certo. Entenderam? O que eu digo quando tem que estar certo? Por exemplo, men é homens. Man, ma, ka, man é homem. Puxa, você vai se enganar, não vai dizer homem em vez de dizer homem? O som tem que estar certo. Aqui temos EI com som de A e EI com som do próprio EI. Por quê? Se esse E aqui,
ele não é pronunciado, ele foi colocado, sabe para quê? Para assinalar para a língua, o olho assinala para a língua, é um trava-línguas, né? O olho assinala para a língua, que a letra é E, o som dessa letra E é E. Aqui não tem vogal nenhuma e ficou A. E um detalhe, assim por diante, E, I. Por exemplo, o nome do rapaz, Pete. Por que é Pete? E esse daqui é Pet. Os dois terminam com Pete, Pet. Olha, que interessante. Por que nunca me falaram isso? Porque não tinham a engenharia da fala. E assim por diante eu vou mostrar para vocês. Só para vocês terem uma ideia e já podem ir começando a ver palavras em inglês. Por exemplo, essa aqui é a letra, se chama, quem não souber, aqui temos uma palavra com ela, certo? Então é a letra I, como em eyes. Ti, né? I ganhou o som da letra, do nome original da letra. A-E-I-O-U. O segundo som é como se fosse um E circunflexo. Six. E assim por diante. 2 sons para cada vogal. E aqui estão encerrados, neste quadrado, e mais o que vier depois, estão encerrados todos os sons que distinguem a língua inglesa. Isso é um resultado justamente da engenharia da fala. Eu convido vocês a que deem uma olhada no segundo vídeo desta série. Eu tive muitas dificuldades para aprender a falar qualquer idioma, muitas, né? O meu pai trabalhava numa organização internacional, na ONU, e era transferido a cada 2 anos para um país diferente. Plaf! Eu caía lá, a professora abria, no primeiro dia de aula, a professora abria a boca, falava isso para mim. Eu falava, como? E tinha que aprender rapidinho, senão não podia estudar. Pior, não podia me entrosar com as pessoas. Terrível se sentir totalmente alheio. Então, eu tentava resolver logo, durante muitas ocasiões. E quando eu voltei do último país em que eu estive, na Inglaterra, eu comecei a dar aula de inglês. Levou 15 anos de frustração para eu descobrir e gerar metodologias a partir de a engenharia da fala. Eu convido vocês para entender um pouco sobre isso. É tão simples. E é exatamente como vocês aprenderam português. Foi fácil, né? Vai ser do mesmo jeito. Um abraço. Vejam o segundo vídeo. Vem daqui a pouquinho, acho que amanhã ou depois, nós vamos ter um segundo vídeo explicando como é que funciona essa engenharia da fala, como podem ser utilizados de maneira gratuita, ou se quiserem pagar também, tem exercícios já preparados. É muito interessante. Eu estou a serviço de vocês para que a coisa fique muito fácil. Um abraço e se gostaram, coloca um curtinho embaixo.